Olá, pessoal! Continuando nosso estudo de vetores, hoje vamos estudar o produto escalar, o produto vetorial e o produto misto, que são as três outras operações possíveis entre vetores. Nós já vimos a soma e subtração e a multiplicação por multiplicação por número real. Vamos lá. O que é, primeiramente, o produto escalar? Faremos a definição de produto escalar para vetores no espaço, mas a mesma definição se aplica para vetores no plano, tá? Sejam I, J e K os vetores canônicos do espaço. Tá? Então, lembrando ali que quando eu falo de vetores canônicos, eu estou falando que o I, né, é o 1, 0, 0, o J é o 0, 1, 0, e o K, ele é o 0, 0, 1, que são os vetores canônicos, tudo bem? Chama-se produto escalar de dois vetores, U, x1 vezes I mais y1 vezes j mais e1 vezes k, e V igual x2 vezes I mais y2 vezes j mais e2 vezes k, simbolizado por U vezes V, ao vetor real obtido fazendo-se, tá? x1 vezes x2, y1 vezes y2, mais e1 vezes e2, tá bem? Observem aqui que o vetor U, ele pode ser escrito também como x1, x2, x1, y1, z1, tá? E o vetor V, ele pode ser escrito como x2, y2, z2, tá bem? Tanto faz a gente usar essa representação aqui ou esta aqui, tá? Aquela que vocês acharem melhor, tá bem? Vejam que o produto escalar, ele é um número real, tá? Por que ele é um número real? Porque eu vou operar aqui com multiplicação de números reais e soma de números reais. Então, isso aqui é um número real, tá? Produto escalar resulta em número, tá? O produto escalar também pode ser indicado, né, por o V entre as desigualdadezinhas. E a gente vai ler o escalar V. No caso de vetores do plano, né, o x1, y1 e o v, x2, y2, aplicamos a mesma definição, né? O escalar v vai ser igual a x1 vezes x2 mais y1 vezes y2. Observem que, independente se nós estamos no plano ou no espaço, nós sempre vamos ter como resultado do produto escalar um número real. Primeiro exemplo. Dados os vetores U, 3, menos 5 e 8, e V, 4, menos 2 e menos 1, tem-se que o escalar V será o número real. Então, o escalar V, 3 vezes 4, mais menos 5 vezes menos 2, mais 8 vezes menos 1. Lembrando que aqui nós temos x1, y1, z1, x2, y2, z2, né? x1 vezes x2, y1 vezes y2, z1 vezes z2, tá? Então, vai ficar 3 vezes 4 é 12, menos 5 vezes menos 2 é 10 positivo, 8 positivo vezes 1 vezes menos 1 é 8 negativo. 12 mais 10, 22, menos 8, 14. Né? Para os vetores x igual a 2i menos 3j e y igual a menos 5i, temos que x escalar y será o número real, né? X escalar y vai ser 2 vezes menos 5 mais menos 3 vezes 0. Observem que aqui, ó, nosso vetor x, ele pode ser escrito como sendo 2 e menos 3.
E o nosso vetor y, ele pode ser escrito como sendo menos 5, porque nós só temos o i, e 0, tá bem? Então, aqui, ó, x1 vezes x2, y1 vezes y2. Então, fica menos 10 mais 0, que é menos 10. Esse segundo aqui é um caso de vetores no plano, tá? I e J são os vetores canônicos do plano. Exemplo 2. Sejam os vetores U, 3, 2 e 1 e V menos 1, menos 4, menos 1. Calcule. U mais V, escalar 2U menos V, tá? Inicialmente, vamos calcular os vetores U mais V e 2U menos V. Então, U mais V vai ser 3 mais menos 1, 2 mais menos 4, 1 mais 1. Fica 2 menos 2 e 0. Este é o vetor soma. 2U menos V vai ser 6 menos menos 1, 4 menos menos 4 e 2 menos menos 1. Então, nós vamos ficar com 7, 8 e 3. Calculando o produto escalar, então, desses dois vetores, bem, nós vamos ter que vai ser 2 vezes 7, menos 2 vezes 8 e 0 vezes 3. Então, 14 menos 16 mais 0, que é igual a menos 2. E o escalar V? O escalar V vai ser 3 vezes menos 1, 2 vezes menos 4 e 1 vezes menos 1, que vai ser menos 3, menos 8, menos 1, igual a menos 12. Exemplo 3. Dados os vetores U, 4, alfa e menos 1, e V, alfa, 2 e 3, e os pontos A, 4, 1, 4 menos 1 e 2, e B, 3, 2 e menos 1, determinar o valor de alfa, de modo que o escalar V mais BA seja igual a 5. Comecemos determinando o vetor BA, fazendo o ponto final menos o ponto inicial. Atenção que o vetor BA, ele começa no ponto B e termina no ponto A. Então, nós vamos fazer o ponto A menos o ponto B. Então, vai ser 4 menos 3, né, ponto A menos o ponto B, menos 1 menos 2 e 2 menos menos 1, tá? Então, o vetor BA vai ficar 1, menos 3 e 3. Calculando a soma V mais o vetor BA, nós vamos ter alfa mais 1, menos 1 e 6. Lembrando que para somar vetores, nós somamos coordenadas a coordenadas, tá? Então, aqui, ó, nós vamos ficar com alfa mais 1, certo? 2 menos 3, que é menos 1, e 3 mais 3, que é 6. Passamos agora à resolução da equação. Então, nós vamos fazer o vetor U escalar o vetor V mais o vetor BA igual a 5, tá? Então, resolvendo isso aí, nós vamos ter, então, 4 alfa menos 1, e escalar alfa mais 1, menos 1 e 6, igual a 5. Então, 4 vezes alfa mais 1, mais alfa vezes menos 1, mais menos 1 vezes 6, igual a 5. 4 alfa mais 4, menos alfa, menos 6 é igual a 5. 3 alfa menos 2 é igual a 5. 3 alfa é 5 mais 2 e alfa é igual a 7 terços, ok? Dados quaisquer vetores U, V e W do plano do espaço e o número real alfa, é fácil a gente verificar as seguintes propriedades para o produto escalar. U escalar V é igual a V escalar U. Por quê? Porque o produto escalar, ele é um número real. Então, e nos números que envolvem a multiplicação e soma. Para os números reais, multiplicações e somas são comutativas. Então, obviamente, o produto escalar também será comutativo. Ou seja, não importa a ordem que a gente resolveu a operação, né? O escalar V mais W vai ser o escalar V mais o escalar W. E o mais V escalar W vai ser o escalar W mais V escalar W. Tá? A distributiva à direita e à esquerda. Então, alfa vezes o escalar
V vai ser igual a alfa U escalar V ou U escalar alfa V, tá? Tanto faz. Se o vetor U não é nulo, então U escalar com ele mesmo é maior que zero. Mas se o vetor for nulo, o escalar, né? O escalar com ele mesmo vai ser zero. O escalar U é o módulo do vetor U ao quadrado, ou seja, o seu comprimento ao quadrado. Exercício, né? Verificar a validade dessas propriedades. Elas são bem simples de ser verificadas, por isso eu deixo como exercício para vocês. Dica: olhem nos livros das referências da aula, que estão disponíveis como e-book na biblioteca. Exemplo 4. Sendo norma de U igual a 4, norma de V igual a 2 e U escalar V igual a 3, calcular 3U menos 2V, escalar menos U mais 4V. Observem que aqui nós temos algumas informações e não temos os vetores U e V, tá? Então, como nós vamos resolver esta equação? Como a gente vai resolver essa situação? Nós vamos aplicar as propriedades do produto escalar, tá? Então, 3U menos 2V vai ser o quê? 3U escalar menos U mais 4V. Então, eu peguei o primeiro com tudo isso aqui, menos o segundo escalar com tudo isso aqui, certo? Agora, vou aplicar novamente a propriedade. Então, vou ficar com menos 3U escalar U, né? Aqui na frente nós temos o menos, temos 1, então 3 vezes menos 1 menos 3, U escalar U. 3 vezes 4, 12, U escalar V. Menos 2 vezes menos U, então aqui na frente tem o 1. Menos 2 vezes menos 1, 2 positivo, V escalar U. E menos 2 vezes 4, menos 8, V escalar V. Tá? Então, pelas propriedades, U escalar U é o módulo de U ao quadrado, mais 12, U escalar V. Lembra que o produto escalar ele é comutativo, então eu posso virar isso aqui. Então, mais 2, U escalar V, menos 8, módulo de V ao quadrado. Agora, nós temos algumas coisas que nós podemos trocar, tá? O módulo de U vale 4, então, 4 ao quadrado. U escalar V vale 3, isso aqui foi nos dado no enunciado do exercício, tá bem? E módulo de V vale 2. Então, só substituir as informações que o exercício nos deu. Resolvendo, tá? Nós vamos ter menos 48, mais 36, mais 6, menos 32. Então, esse produto escalar resulta em menos 38. Ângulo entre dois vetores. A interpretação geométrica de U do produto escalar. Se U e V são vetores não nulos e θ é o ângulo formado por U e V, então, nós temos que U escalar V é igual ao módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno de θ. Essa relação é obtida aplicando-se a lei dos cossenos ao triângulo formado pelos vetores U, V e U menos V, se U e V forem tomados com a mesma origem, certo? Desse modo, também podemos concluir que para obter o ângulo alfa entre dois vetores U e V, basta fazermos cosseno de θ igual a U escalar V dividido por módulo de U vezes módulo de V. Lembrando que o θ vai estar entre 0 e 180 graus. Por quê? Nesse intervalo, o cosseno é único. Também só existe, para cada cosseno, só existe um ângulo. Também, se nós pegássemos entre 0 e 360, nós teríamos problema para determinar o ângulo. Bem, então, aqui está o triângulo, tá? Para conseguir esta relação, nós aplicamos a lei dos cossenos, tá? Sobre essa relação aqui, que ela diz o seguinte, né? Se eu pegar este lado aqui do triângulo, chamar de A, esse aqui de B, esse aqui de C, nós vamos ter o quê? Pela lei dos cossenos, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2BC, cosseno de θ, tá bem?
Então, aplicando a lei dos cossenos aqui, manipulando ela algebricamente, nós vamos chegar nesta relação que nós temos aqui, tá? Que nos permite determinar o ângulo entre dois vetores. Exemplo 5. Sendo U igual a 2 e 1 e V igual a 1 e 3, encontrar o ângulo entre os vetores. Temos, né, que o módulo de U vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de 5. O módulo de V é 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado igual a raiz de 10. O escalar V vai ser 2 vezes 1 mais 1 vezes 3, que é igual a 5. Logo, calculando o cosseno de θ, nós vamos ter que o cosseno de θ vai ser o escalar V, 5, dividido pelo módulo de U, raiz de 5, vezes o módulo de V, que é raiz de 10. Então, fica 5 sobre raiz de 50. Eu multiplico quem está dentro das raízes. Mas o 50 eu posso escrever como 25 vezes 2. Por que eu faço isso aqui? Porque 25 tem raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu fico com 5 sobre 5 raiz de 2. Simplifico aqui, 1 sobre raiz de 2. Lembrando que não é usual que nós deixemos a raiz embaixo, então nós podemos racionalizar, multiplicando em cima e embaixo pela raiz de 2. Então, o cosseno de θ fica raiz de 2 sobre 2, positivo, então θ vale 45 graus. Aqui na imagem nós temos a representação. O vetor U, 2 e 1, né? O vetor V, 1 e 3, ok? E o ângulo de 45 graus entre eles. Esse ângulo ele pode ser medido, quem tiver curiosidade, pode fazer a medição através do instrumento adequado, como o transferidor. Exemplo 6. Mostra que os vetores U, 1, menos 2 e 3, e V, 4, 5 e 2 são ortogonais. Para mostrar que os dois vetores são ortogonais, basta que mostremos que o ângulo entre esses vetores é 90 graus. Temos que a norma de U, fazendo o cálculo, é raiz de 14. A norma de V é raiz de 45. O escalar V será 1 vezes 4 mais menos 2 vezes 5 mais 3 vezes 2. Tá? Então, 4 menos 10 mais 6, que é igual a 0. Calculando o cosseno de θ, que vai ser o escalar V dividido por módulo de U vezes módulo de V, vai ser igual a 0 dividido pela raiz de 14 vezes a raiz de 45. 0 dividido por qualquer outro número real que não seja 0, resulta em 0. Então, entre 0 e 180 graus, o ângulo cujo cosseno vale 0 é 90 graus. Então, tá aqui, ó. Tá? Temos 90 graus no ângulo, os vetores são ortogonais. Bem, observação: para que dois vetores sejam ortogonais, é necessário e suficiente que o produto escalar entre eles seja nulo. Então, se nós calcularmos o produto escalar entre dois vetores e esse produto escalar der 0, acabou a nossa conta, nós não temos mais nada a fazer. O ângulo será de 90 graus. Exemplo 7. Prove que o triângulo de vértices A, 2, 3 e 1, B, 2, 1 e menos 1 e C, 2, 2 e menos 2 é um triângulo retângulo. Atenção, observe que aqui A, B e C não são vetores, eles são pontos do espaço. Nós vamos criar os vetores, tá? Temos que mostrar que o triângulo possui um ângulo reto, ou seja, devemos mostrar que dois dos vetores que formam seus lados são ortogonais. Então, imagine que aqui está o ponto A, aqui o ponto B e aqui o ponto C, tá? O que nós vamos fazer? AB, AC, BC, certo? Então, a gente vai criar esses três vetores, vai calcular esses três vetores para depois poder calcular o produto escalar e ver se algum desses produtos escalares entre dois vetores é nulo, tá? Para a gente ver se o triângulo é retângulo. Então, o vetor AB vai ser 0, menos 2 e menos 2. O AC vai ser 0, menos 1 e menos 3.
e o BC vai ser 0, 1 e menos 1. Como que eu cheguei nestes vetores? Lembrando que, dados 2 pontos, para encontrar um vetor, eu faço o ponto final menos o ponto inicial. Então, o vetor AB escalar o vetor AC vai ser 0, mais 2, mais 6, que vai dar igual a 8, que é diferente de 0. Então, o vetor AB e o AC não são ortogonais. AC escalar BC vai ser 0, menos 1 e mais 3. Observem que aqui eu já estou fazendo as multiplicações direto. Tá? Vai ser igual a 2, também é diferente de 0, então não são ortogonais. AB escalar BC vai ser igual a 0, menos 2 mais 2, que é igual a 0. Portanto, AB e BC são ortogonais. Nós precisávamos que dois vetores fossem ortogonais para ter o nosso triângulo. Fechou. Logo, concluímos que o triângulo é retângulo em B, tá? Aqui, vocês têm a representação deste triângulo no espaço. Também observem que aqui o pontilhado é porque ele está abaixo do plano XY, né? Ele tem uma parte acima do plano XY e uma parte abaixo do plano XY. Exemplo 8. Sabendo que o vetor V, 2, 1 e menos 1, forma ângulo de 60 graus com o vetor AB determinado pelos pontos A, 3, 1 e menos 2 e B, 4, 0 e M, calcular o valor de M. Então, o AB, ele vai ser o quê? 4 menos 3, que é 1, 0 menos 1, que é menos 1, e M menos menos 2, que é M mais 2, tá? Temos que o cosseno de 60 graus, ele vai ser o quê, ó? Lembrando que o cosseno de 60 graus, no caso, ele vai ser o vetor V, escalar o vetor AB, tá? Dividido pela norma de V, vezes a norma do vetor AB, certo? Então, aqui em cima eu tô calculando o produto escalar. Então, vai ser do V com o AB. 2 vezes 1, 1 vezes menos 1, que é menos 1, e menos 1 vezes M mais 2, que é menos M menos 2. Então, aqui, cosseno de... E embaixo nós temos o cálculo das normas, ok? Aqui eu vou poder multiplicar o que está dentro das raízes, então é isso que eu fiz aqui, abri o quadrado, ok? E o cosseno de 60 graus é 1/2, também. Então, cosseno de 60 graus vale 1/2, fiz a troca. Multiplica cruzado, certo? Então, eu fico resolvendo dentro da raiz quadrada, multiplicando cruzado, então, eu vou ficar com raiz quadrada de 6m ao quadrado mais 24m mais 36, igual a menos 2 menos 2m, né? Tô multiplicando aqui. Elevando ambos os lados da igualdade ao quadrado, nós vamos obter que aqui a raiz quadrada se cancela com o quadrado, então sobra só aquilo que está dentro. 6m ao quadrado mais 24m mais 36. Aqui, menos 2m elevado ao quadrado é 4, mais 8m mais 4m ao quadrado. Então, nós vamos ter, passando tudo isso aqui para frente, igualando a zero, para podermos usar a fórmula de Bhaskara, 2m ao quadrado mais 16m mais 32 é igual a zero. Aplicando a fórmula de Bhaskara e resolvendo a equação quadrática obtida, nós vamos ter m igual a menos 4. Raiz única, pois o delta é igual a zero. Continuando, agora vamos falar sobre duas igualdades muito importantes, a desigualdade de Schwartz e a desigualdade triangular. Dados dois vetores U e V, existem duas desigualdades que podem nos ajudar a resolver diversos problemas. Tá? A desigualdade de Schwartz, que nos diz que o módulo de U escalar V é menor ou igual que o módulo de U vezes o módulo de V. Por quê? Isso aqui é confirmado pelos lados do triângulo também. E a desigualdade triangular, tá? Que o módulo de U mais V é menor ou igual que o módulo de U mais o módulo de V, tá? A desigualdade triangular é provada pela propriedade inerente a qualquer triângulo.
de que qualquer um dos lados é menor que a soma dos outros dois lados, tá? Na desigualdade triangular, a igualdade só ocorre se os vetores forem paralelos e de mesmo sentido. Então, aqui nós só vamos ter o igual se os vetores forem paralelos e de mesmo sentido, tá? Projeção de um vetor. Sejam U e V vetores não nulos e θ o ângulo entre eles. Pretendemos decompor um dos vetores, por exemplo, o vetor V, de modo que V possa ser escrito como V1 mais V2, sendo que o V1 é paralelo ao vetor U e o V2 é ortogonal ao vetor U, tá? O vetor V1 é chamado de projeção ortogonal de V sobre U e indicado por V1, tá? Igual projeção de V sobre U. Para calcular esse vetor, nós usamos a seguinte regrinha, tá? V escalar U dividido por U escalar U vezes 1, tá? Lembrando que isso aqui, ó, é número, tá? Isso aqui é número real, vezes o vetor U, tá bem? É só o escalar de redução ou de ampliação do vetor U conforme a necessidade. Então, aqui nós temos alguns exemplos, ó. Nesse caso, o ângulo θ é agudo, que ele é menor que 90 graus, certo? O que acontece, ó? O vetor V1 tá aqui. A projeção do V sobre o vetor U é essa sombra aqui, certo? Esse pedacinho aqui, bem? Nesse caso, θ é obtuso, nessa segunda imagem, né? Maior que 90 graus. E observem que aqui, ó, o V1, ele é paralelo ao vetor U, mas ele é de sentido oposto, tá? A definição não fala nada sobre o sentido do vetor V1, ele só fala que ele tem que ser paralelo a U. Então, ele é paralelo a U, né? E aqui tem a sombrinha aqui do vetor V, certo? Essa é a projeção. Determinar a projeção de V, 2, 3 e 4 sobre o vetor U, 1, menos 1 e 0. Então, vamos usar a fórmula que foi apresentada. Nós vamos ter que V ortogonal U vai ser 2 menos 3 mais 0. U ortogonal U é 1 mais 1 mais 0, tá? Vezes o vetor U, que é 1 menos 1 e 0. Então, fica menos 1 meio aqui, certo? Vezes 1 menos 1 e 0. Então, a projeção de V sobre o vetor U é menos 1 meio e 0. Produto vetorial. Antes da definição de produto vetorial de dois vetores U e V, façamos algumas considerações. O produto escalar de dois vetores é um número real, como nós vimos. Isso aqui é muito importante, gente. Vocês precisam saber diferenciar o produto escalar do produto vetorial, tá? O produto de dois vetores, o produto escalar, ele é um número real, certo? O produto vetorial será um vetor, bem? Então, não confundo. Produto escalar, número. Produto vetorial, vetor. Bem? Para simplificar o cálculo do produto vetorial, usaremos determinantes. Então, vale a pena revisar a aula sobre determinantes que eu deixei disponível para vocês no início da disciplina. Volta lá na segunda semana do curso e dá uma olhadinha de novo no cálculo de determinantes. Nós vamos precisar dos determinantes 2 por 2 e 3 por 3, tá? Só definimos produto vetorial a partir de vetores no espaço, tá? O que isso aqui significa? Que não há produto vetorial para vetores do plano, tá? Então, o produto vetorial a gente só vai falar com vetores da forma de 3 coordenadas, tá bem? x1, y1, z1 e v, x2, y2, z2. Nós não vamos falar de produto vetorial no plano. Chama-se produto vetorial de dois vetores U e V nessa ordem, tá? U e V nesta ordem, conserva a ordem, primeiro U, depois V, ao vetor U vetorial V igual y1 vezes z2 menos z1 vezes y2 vezes i,
x1 vezes z2 menos z1 vezes x2, j. x1 vezes y2 menos y1 vezes x2, k. Sendo I, J, K os vetores canônicos do espaço. Lembrando, I, 1, 0, 0, J, 0, 1, 0, K, 0, 0, 1, tá? Os vetores canônicos. Cada componente desse vetor pode ser ainda expresso na forma de um determinante de segunda ordem ou de ordem 3, tá? Então, nós podemos ainda usar isso aqui, ó, tá? O vetorial V pode ser determinante de y1, z1, y2, z2, i, determinante de x1, z1, x2, z2, j, determinante de x1, y1, x2, y2, k. Ou nós podemos calcular um único determinante de ordem 3, usando aqui I, J, K, os vetores canônicos, x1, y1, z1, x2, y2, z2. Eu, particularmente, prefiro usar este determinante. É menos coisa para decorar e é mais fácil de lembrar na hora de montagem da conta, tá? Calcular um determinante de ordem 3, pela regra de Sarros, é praticamente bem tranquilo, tá? Copia as duas primeiras colunas para a direita e faz as flechinhas, os valores de baixo menos os valores de cima. Tá? O produto vetorial do vetor U pelo vetor V é também indicado por U circunflexo V e se lê U vetorial V, tá? Exemplo 10. Dados os vetores U 1, 3, 1 e 2 e V menos 2, 2 e 5, calcular o produto vetorial U vetorial V. Então, usando aqui, né, o determinante, o que nós vamos fazer? Claro que aqui, ó, eu não fiz, não digitei aqui a parte de copiar as duas colunas para o lado direito e tal. Mas tudo aquilo que nós vimos para vetores está valendo, tá? Para determinantes está valendo, tá? Só vocês mantenham as letras I, J, K, porque eles são vetores, tá? Não números reais. Então, vai ficar aqui 5i menos 4j mais 6k menos 4i mais 15j mais 2k, menos 2k. Então, o vetorial V vai ficar 5i menos 4i, menos 4j, menos com mais menos, menos 4 menos 15, menos 19j, 6 menos com menos mais, 6 mais 2, 8k. Ou 1 menos 19 e 8. Exemplo 11. Realize o cálculo do produto vetorial entre os vetores U, 5i mais 4j mais 3k e V, I mais k. Então, observe que aqui, ó, o vetor U, ele pode ser escrito como sendo 5, 4, 3. Quem acompanha I, quem acompanha o J, quem acompanha o K. E o vetor V, lembrando que ele está no espaço, tá? Então, ele vai ser, só temos o I, 1, não temos J, 0, e temos um K, que é 1, ok? Então, montando aqui o determinante, fazendo o cálculo, aqui eu já fiz direto com jogo de sinal, tá? Mas vocês podem conferir isso aqui tranquilamente. Vai ficar, então, 4i menos 2j menos 4k, tá? E aqui, ó, o produto vetorial, esse aqui é o U vetorial V. Agora, nós vamos fazer o V vetorial U, tá bem? A ordem, mudei a ordem dos vetores. Será que o resultado é o mesmo? Tá? Aqui, vejam que vai ser o vetor 4, menos 2 e menos 4, certo? Aqui, resolvendo o determinante, nós chegamos em menos 4, 2 e 4. Observem que eles têm sinais opostos, ou seja, eles são vetores opostos, tá? São paralelos, né? Mesmo comprimento, mesma direção, né? Mesmo ângulo, porém eles têm sentidos opostos, tá bem? Então, o vetorial V e V vetorial U são opostos. O produto vetorial não é comutativo, ou seja, a ordem que eu multiplicar importa, tá? Até se vocês quiserem fazer uma anotação,
sobre os slides de vocês, no caderno de vocês, a ordem dos vetores no produto vetorial importa. Ok? Propriedades do produto vetorial. As propriedades do produto vetorial estão intimamente relacionadas com as propriedades dos determinantes, e nós já estudamos na segunda semana do curso. Então, o vetorial U é igual a zero, qualquer que seja o vetor U, tá? Por quê? Porque nós vamos ter duas linhas iguais na matriz. Se nós temos duas linhas iguais na matriz, o determinante é nulo, tá? O vetorial V é igual a menos V vetorial U, aquela esqueminha que nós vimos no exemplo, né, que eles são vetores opostos, tá? O vetorial V mais W é o vetorial V mais o vetorial W. M vezes MU vetorial V é igual a M, o vetorial V, também. O vetorial V é igual a zero se e somente se um dos vetores é nulo ou se o I e V são colineares, tá? Então, se eles forem paralelos e forem na mesma linha, né, com a mesma origem e tal, eles vão ser, o produto vetorial é nulo. O vetorial V é ortogonal simultaneamente aos vetores U e V. Isso quer dizer o quê? Tá? Se nós temos aqui, ó, no espaço, lembrem que nós estamos no espaço, o vetor U, que é assim, o vetor V, o vetor U vetorial V, ele vai estar aqui. E ele vai fazer 90 graus tanto com o vetor U quanto com o vetor V. Tá? Pensem em vocês colocarem uma caneta em pé no cantinho de uma folha. Tá? A caneta vai fazer 90 graus com ambos os lados da folha, certo? Então, o vetorial V produto escalar com U é igual a zero, né? E o vetorial V, produto escalar com V, é igual a zero, tá bem? Lembrem-se que para dois vetores serem ortogonais, o produto escalar tem que ser nulo. Então, é isso que está dizendo na sexta propriedade. Os vetores UV e o vetorial V têm as direções das arestas de um triedro, tá? OX, Y, Z. Então, o módulo de U vetorial V ao quadrado é igual ao módulo de U ao quadrado vezes o módulo de V ao quadrado menos o produto escalar de U e V ao quadrado. Se U é nulo, V é nulo e θ é o ângulo dos vetores U e V, então, U vetorial V é igual a módulo de U vezes módulo de V vezes seno de θ, tá? Na verdade, aqui, eu acho que é não nulo. Aqui faltou ali, aqui se eles são não nulos e se θ é o ângulo entre eles, então, módulo de U vezes módulo de V vezes seno de θ, ele é o módulo de U do vetor U vetorial V, certo? O produto vetorial não é associativo, então a gente não pode mexer o parênteses de lugar. Por que isso? Por conta daquela brincadeirinha de que ele não pode ser comutativo, né? Se ele pudesse ser comutativo, a gente teria associatividade. Então, nós não temos. Não pode mexer o parênteses de lugar, tem que obedecer o parênteses. Regra da mão direita. Para determinar o sentido do vetor U, V, podemos usar uma técnica conhecida como a regra da mão direita. Se o ângulo U, se o ângulo θ, sendo θ o ângulo entre U e V, suponhamos que U, primeiro vetor, sofra uma rotação de ângulo θ, até coincidir com V. Se os dedos da mão direita forem dobrados na mesma direção da rotação, o polegar estendido indicará o sentido de V, tá? Então, o que que acontece, ó? Vocês vão colocar a mão direita sobre o vetor U, certo?
aberta assim, estendida. E vão fechar os dedos, ó. Vejam que aqui nós temos o teta nesse sentido. Então, é no sentido de fechamento da mão, ok? Então, ele tá certo. Aqui, ó, mesma coisa, ó. Tá bem? Aqui, ó. Eu vou mexer o V pra cá, certo? Só que não é no sentido de fechamento dos dedos, né? Nós teríamos que girar os dedos ao contrário. Então, ele é pra baixo, certo? Interpretação geométrica do módulo do produto vetorial. Geometricamente, o módulo do produto vetorial dos vetores U e V mede a área do paralelogramo ABCD determinado pelos vetores U igual a B e V igual a AC. Tá? Então, a área do paralelogramo ABCD vai ser igual ao módulo de U vezes H. Lembrando aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Então, nós vamos ter esse paralelogramo aqui. Aqui nós temos o vetor AB, que é o U. Aqui nós temos o vetor AC, que é o V, certo? Então, eu vou ter o módulo de U é a base. A área de paralelogramo é base vezes altura, certo? Ok? Então, aqui, ó. Só que o que nós temos que observar? Que aqui, ó, o H, ele é o cateto oposto. Aqui tá fazendo 90 graus, certo? E para achar H, nós temos cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Então, seno de θ é igual cateto oposto H sobre hipotenusa, que é o comprimento do vetor V. Isolando o H, nós vamos ter módulo de V seno de θ, que é isso aqui, ok? Por isso aqui, olhando para esse triângulo. Então, a área do triângulo ABCD vai ser módulo de U vezes o módulo de V vezes o seno de θ, tá bem? E isso aqui vai ser o módulo de U vezes V, tá? U vetorial V, tá bem? Essa área aqui, ó, deixa eu pintar ela aqui para vocês. O comprimento do vetor vai ser igual a essa área aqui. Ok? Interpretação geométrica, tá? A figura abaixo, outra forma de interpretar, né? É olhando para a área do triângulo, tá? Na figura... Desculpem. A figura abaixo é possível visualizar que a partir de um triângulo ABC é possível construir um paralelogramo ABCD, cuja área é o dobro da área do triângulo. Considerando o paralelogramo determinados pelos vetores AB e AC, tá? Conclui-se que a área do triângulo é dada por um meio do vetor AB vetorial com o vetor AC em módulo, tá? Então, essa formulazinha pode ser usada para calcular a área do triângulo, também quando nós estamos falando de pontos no espaço. Exemplo 12. Calcular a área do triângulo de vértices A1, menos 2 e 1, 2, menos 1 e 4 e 1, menos 3, menos 1, menos 3 e 3. Inicialmente, vamos calcular os vetores AB e AC. Então, AB é B menos A, então vai ficar 2 menos 1, menos 1 mais 2 e 4 menos 1. Vai ficar 1, 1 e 3. O vetor AC vai ser C menos A. Então, vai ser menos 1, menos 3 mais 2, 2 menos 1, que vai ser menos 2, menos 1 e 2. Calculando o produto vetorial dos dois vetores, nós vamos ter que AB vetorial AC vai ser IJK, 1, 1, 3, menos 2, menos 1 e 2, isso calculado o determinante, tá? Então, calculando o determinante, nós vamos encontrar o vetor AB vetorial AC como sendo 5, menos 8 e 1, tá? Calculando o módulo do produto vetorial. Então, o módulo desse vetor que nós encontramos vai ser raiz quadrada de 5 ao quadrado mais menos 8 ao quadrado mais 1. Então, fica a raiz quadrada de 25 mais 64 mais 1, que é a raiz quadrada de 90, que é igual a 3 raiz de 10. Bem? Calculando, por fim, a área do triângulo. Então, a área do triângulo ABC vai ser 1 meio vezes o módulo
do produto vetorial, né? Então, vai ser 1/2 vezes 3 raiz de 10, ou seja, 3 raiz de 10 sobre 2 unidades de área. Bem, produto misto. Dados os vetores U, V e W, tomados nesta ordem, novamente, a ordem dos vetores importa, chama-se produto misto dos vetores U, V e W ao número real U escalar V vetorial W, indica-se o produto misto U, V e W, tá ok, tá? Pode ser calculado por esta fórmula ou eu prefiro novamente o determinante das coordenadas dos 3 vetores, tá? Sempre conservando aqui, ó, coordenadas do vetor U, coordenadas do vetor V, coordenadas do vetor W, certo? Lembrando, e JK, novamente, são os vetores canônicos do espaço, tá bem? Ó, novamente, produto misto é número real, assim como produto escalar, tá? Exemplo 13. Calcular o produto misto dos vetores U, 2i mais 3j mais 5k, V, menos i mais 3j mais 3k, e W, 4i menos 3j mais 2k. Então, troco aqui as coordenadas dos vetores, calculo o determinante e obtenho 27 como produto misto desses 3 vetores. Tá? É bem simples de fazer o produto vetorial e o produto misto. O que vocês precisam lembrar é como faz determinante 3×3. Propriedades do produto misto. O produto misto é igual a zero se um dos vetores for nulo, se 2 deles são colineares, né? Ou seja, se eles são paralelos, e se os 3 vetores são coplanares, se eles estiverem no mesmo plano. Tá? O produto misto independe da ordem circular dos vetores, isto é, você pode trocar a ordem deles, tá? Não tem problema nenhum. Nesse caso, a gente pode trocar a ordem dos vetores tranquilamente, que vai ser o mesmo resultado. Entretanto, o produto misto muda de sinal quando se trocam a posição de 2 vetores consecutivos. Tá? Então, se nós trocarmos, né, 2 vetores consecutivos, a gente vai trocar o sinal, tá bem? Nós podemos abrir como uma soma, né? O produto misto de UV e W mais T é UVW mais UVT, tá? O M também, eles podem multiplicar qualquer um dos vetores, tá? Um escalar. O produto misto, assim como o produto vetorial, só está definido para vetores no espaço. A gente também não consegue calcular produto misto para vetores do plano, também, mas ele é número real, assim como o produto escalar. Exemplo 14. Verificar se são coplanares os seguintes vetores: 3, menos 1 e 4, V, 1, 0 e menos 1 e W, 2, menos 1 e 0. Os 3 vetores são coplanares se o produto misto for nulo. Então, vamos calcular o produto misto. Resolvendo o determinante, nós encontramos menos 5, que é diferente de 0. Logo, esses vetores aqui não são coplanares, tá bem? Fica como exercício para vocês conferir o cálculo do determinante. Exemplo 15, tá? Qual deve ser o valor de M para que os vetores A, M2 e menos 1, B, 1, menos 1 e 3 e C, 0, menos 2 e 4 sejam coplanares? Para que A e B sejam coplanares, devemos ter o produto misto dos 3 vetores igual a 0. Isto é, nós precisamos que este determinante seja nulo. Calculando o determinante, nós vamos ter menos 4m mais 0 mais 2 mais 0 mais 6m menos 8 igual a 0. Tá? Então, 2m menos 6 tem que ser nulo. Isolando o m tem que valer 3. Tá bem? Novamente, é só manipulação de determinante aqui. Interpretação geométrica do produto misto. Geometricamente, o módulo do produto misto é igual em módulo ao volume do paralelepípedo de arestas determinadas pelos vetores U igual a AD, V igual a AB e W igual a AC. Então, aqui, ó, nós vamos ter aqui, ó, o vetor V, tá aqui embaixo,
Estão vendo? Tá? O vetor U aqui. Ó. Como eles não são coplanares, o produto misto não é nulo, nós vamos ter esse tetraedro aqui, tá? Também conhecido como prisma, tá? E assim, o volume desse prisma, ele é calculado por área da base, né? A área da base tá aqui embaixo, vezes a altura, ok? Tá? Então, fazendo área da base, vai ser a área do paralelogramo, que nós vimos anteriormente, que é o módulo do produto vetorial, né? V vetorial W, né? Por que V vetorial W? São os dois vetores que estão aqui na base, ok? E a altura vai ser U vezes cosseno de θ. Eu tô pegando o θ aqui, ó, certo? Esse θ aqui. Então, eu tenho cateto adjacente, cateto e hipotenusa, né? Então, uso cosseno. Cateto adjacente sobre hipotenusa, tá bem? Então, o volume vai ser a área da base, que é o módulo do produto vetorial, vezes U cosseno de θ, né? Que, na verdade, é o produto misto entre U, V e W, tá bem? Então, o módulo do produto misto é o volume do tetraedro. Exemplo 16. Sejam os vetores U, menos 1, 3 e 2, menos 2, V, 7, 1 e 3 e W, 1 e menos 2, determinar o volume do paralelepípedo definido por U, V e W, tá? Então, basta calcular o produto misto, né? Calculando o produto misto, encontramos 44. Então, o módulo do produto misto, então, o módulo de 44 é igual ao volume, que é 44 unidades de volume. Exemplo 17. Dados os vetores x, U igual a x, 5 e 0, V, 3, menos 2 e 1, e W, 1, 1 e menos 1, calcular o valor de x para que o volume do paralelepípedo determinado por U, V e W seja 24 unidades de volume. Então, nós precisamos que o módulo do produto misto dos três vetores seja igual a 24. Calculando o produto misto dos três vetores, nós chegamos a módulo de x mais 20 igual a 24. Aí nós temos duas possibilidades. Aquele número real que está dentro do módulo é positivo, ou aquele número real que está dentro do módulo é negativo. Tá? Então, nós vamos ter o quê? Que x vai valer 4, né? Que o x mais 20 vai ser 24, ou menos x mais 20 vai ser 24. Então, aqui, ó, o x vai valer 4 ou o x vai valer menos 44, essas duas situações, tá? Para esse tipo de exemplo, tá? Vou deixar aqui a dica para vocês. Ver as propriedades de módulo de número real. Então, vocês podem dar uma revisadinha nisso, vocês devem ter visto em matemática elementar, tá bem? Então, para esta semana é isto, tá? Deixo novamente as dicas para que vocês olhem esses dois livros que estão disponíveis como e-book na biblioteca do IFPR. Caso vocês precisem de ajuda para acessar, podem entrar em contato comigo ou com o pessoal da biblioteca do campus. Tá? E é muito importante que vocês olhem para esses livros, principalmente para ver exemplos diferentes destes que eu trouxe na aula, tá? Alguns estão nesses livros, outros não, tá bem? Qualquer dúvida, entre em contato e agora é só trabalhar com os exercícios. Bons estudos. Nos vemos no momento 5.